A beira sempre foi o nosso lugar de encontros, de histórias, de afetos que se dão em uma grande conexão com a água, com os rios, lagos e igarapés. À beira se contempla a beleza, a dureza, o cotidiano e os desafios diários de quem vive nesse lugar. É na busca por contar as nossas próprias histórias que escolhemos a beira como lugar de escuta e a oportunidade para enxergar futuros possíveis. Cheguei no bairro do Mapiri com 5 anos de idade. Foram 25 anos como moradora direta do bairro, crescendo e me vendo como moradora, profissional, às margens do Lago do Mapiri. E o Lago do Mapiri, ele traz uma afetividade e uma memória muito grande, que é impossível não emergir as transformações que ocorreram ao longo desses anos. Então, assim, a gente teve muitas batalhas, né? O bairro foi um bairro que ele sofreu muito com a falta de abastecimento de água, pesca predatória por bomba, e nós conseguimos vencer esses problemas. E esse vencer foi em meio a muita luta, a muita batalha de um grupo coletivo que ele trabalhava pelo bairro, pelos interesses do bairro e da população santarena como um todo. Então, ao longo desse tempo, a gente viu perder um pouco dessa essência, desse senso de pertencimento que fazia a gente ir à luta, mesmo com todas as pressões e fragilidades que se tem até hoje. Eu me chamo Antônio José Mota Bentes, sou sociólogo, professor, pesquisador, educador popular, também sou ativista do movimento social em Santarém e hoje principalmente voltado para o movimento dos pescadores aqui na região, na perspectiva de desenvolver ações que contribuam com políticas públicas voltadas para a conservação e o manejo dos recursos naturais, como eu disse, com ênfase aqui hoje nos recursos pesqueiros. Quando a gente olha para o Lago do Mapiri, né, para o Papupu, e a gente sabe como ele era antes, né? A gente sabe como ele era antes. As pessoas vinham aqui, essa parte aqui, olha, toda essa aqui era uma parte de praia, ainda é a praia. As pessoas se encontravam aos domingos, igual como antigamente se encontravam nas praias de frente de Santarém, para tomar banho, né? Para interagir. Então a praia do Mapiri, esta que ainda aparece a areia ali, ele era um espaço de interação social. Durante a semana, as famílias usavam esse espaço aqui para os banhos, né? Porque o Mapiri, historicamente, sempre foi um bairro que enfrentou problema de falta de água, né? Aqui era muito difícil a água. Então, como aqui o Lago do Mapiri era um ambiente ainda conservado, né? Tinha os problemas ambientais graves já há 30 anos atrás, 20 anos atrás, mas ainda era possível você descer para lavar sua roupa aqui, para tomar seu banho. As crianças brincavam aqui na beira do lago. Aos finais da tarde, as canoas chegavam aqui em vários portos aqui do bairro, trazendo os peixes para ser comercializado. As pessoas desciam para pegar o peixe fresco, principalmente jaracu, jaraqui, né? Charuto, tucunaré. Então as pessoas conseguiam ter uma relação diária, né, com a história do bairro e a história do lago. Essa memória, ela é marcante e ela dialoga com essa perspectiva que eu estou me referindo, de que hoje a gente olha para o Lago do Mapiri, olha para o Lago do Papucu, e a gente vê uma trajetória de degradação, assim, exageradamente grande, né? Assim, algo que parece que todo o esforço realizado ao longo dos 30 anos atrás parece que não contribuiu para mudar a lógica da relação da cidade, da relação das pessoas com esses ambientes aqui. Então essa memória, ela junta uma perspectiva saudosista de um período em que o Mapiri era rico, abundante, em que as riquezas naturais eram usufruídas de forma segura, né? A relação das pessoas com essa maravilha
que essa biodiversidade era super legal. Havia um processo de interação social dos moradores com o ambiente, né? Era muito legal isso. O bairro se organizava, se mobilizava para fazer a defesa, resistir contra ações de degradação, e hoje a gente olha e a gente vê menos isso, né? Mas talvez eu esteja falando de uma memória histórica, de uma época em que a mobilização, a luta social, ela se dava no corpo a corpo, né? A reivindicação, a defesa das bandeiras de luta, o enfrentamento contra a degradação do bairro do Mapiri, a necessidade da melhoria da qualidade de vida das pessoas no bairro, ela se dava no enfrentamento com o poder público, a defesa das políticas públicas, na relação corpo a corpo, né? A gestão pública e os moradores, a organização social e os moradores, a relação social dos moradores com a organização social e o poder público. Esta relação corpo a corpo permitia um movimento de resistência mais forte, né? Porque permitia um calor humano, né, entre as pessoas, né? As pessoas sentiam, né? Sentiu a importância da luta e percebiam na luta os resultados que apareciam, ou mesmo que não apareciam, mas essa relação, essa união. Hoje a gente vê esse processo menos, a gente não consegue mais ver as pessoas se mobilizando como era antigamente, mas eu não estou querendo dizer que hoje as pessoas têm que se mobilizar como antigamente se mobilizava, mas a gente precisa fazer com que as mobilizações, da forma como elas acontecem hoje, elas possam construir memórias para a história de Santarém, e aqui no caso específico do Lago do Mapiri, do Lago do Papucu, da história do bairro do Mapiri, a gente possa deixar um legado de uma história melhor para as futuras gerações, porque o processo que está em curso aqui no bairro e aqui nos dois lagos é um processo que pode colocar em risco de que as futuras gerações não conhecerão mais essa área tão maravilhosa como ela é hoje. Talvez vai conhecer apenas pela história deixada para que as pessoas conheçam. Durante 40 anos que eu tenho essa vivência de Mapiri, eu tenho 44 anos, cheguei aos 4 anos de idade aqui, e das memórias mais marcantes tem quando eu acordei e ao abrir a porta de casa eu achei que estava no paraíso. Porque de lá de casa eu avistava aqui o lago com as águas azuis, areia branca, aquele cenário bem bucólico, canto de pássaro, árvore para tudo quanto é lado. Então essas cenas elas sempre voltam na minha lembrança. É por isso justamente que apesar de hoje estar há 16 anos não morando aqui, toda semana pelo menos eu venho 2 vezes aqui no bairro. Através da vivência aqui me marcou de uma maneira muito significativa, porque as memórias afetivas que eu tenho, grande parte delas tem a ver com o Mapiri enquanto bairro e tem a ver também com o lago, porque nós crescemos, nos tornamos adolescentes e depois adultos, tendo sempre o lago como uma referência, um local de lazer, um local onde a gente vinha suprir a nossa necessidade de água, que na época que a gente era criança não tinha suficiente na torneira. Era o local onde nós lavávamos roupa, tomávamos banho, era onde a gente via também os pescadores fazendo a sua atividade diária, seja cedo da manhã ou no final da tarde, chegando, saindo com seu pescado, levando para sua família, ou ainda fazendo comércio desse mesmo pescado. Então tudo isso daí ele acaba trazendo muitas lembranças no sentido de que essas lembranças se perpetuaram de uma tal maneira que todas as vezes que falam de Mapiri, essas memórias elas emergem de novo. A partir do momento em que eu me formei biólogo, isso daí também tem contribuição de outras pessoas que se formaram um pouco antes de mim, também no bairro, e a gente acabou tendo um olhar mais carinhoso, porque isso daqui que nós ainda temos, ele não apenas tem esse lado efetivo, mas também tem memória já do histórico da degradação que vem sofrendo esse espaço. Nós temos então, a partir do momento que nos formamos de biólogo, e também vem a questão da fotografia, a gente tem esse desejo de mostrar que nós temos um espaço único, de um pôr do sol único, de cenas únicas que nem as pessoas que vêm aqui para passear, que vão para o bairro do Maracanã, que voltam do bairro do Maracanã, seja no período da seca agora, caminhando nesse percurso, ou no período da cheia, atravessando em canoas, em bajaras, reunindo famílias, porque isso daí acaba se tornando uma reunião familiar. Nós temos também as cenas ainda das pessoas que fazem disso daqui um porto de embarque e desembarque para a pesca artesanal, a pesca comercial, também ela existe.
Então, o Mapiri, ele inspira esses desejos, essas emoções todas, seja pelo local, pela beleza que tem, seja também por essa característica de que ele vem sofrendo ao longo do tempo um processo de degradação, mas ainda assim ele persiste, ainda assim ele resiste. E eu me vi bióloga, fui para a universidade para cursar o mestrado e eu tomei a decisão que eu ia trabalhar com um outro lago que me chamava muita atenção, que era o Lago do Juá. Então, o Lago do Juá, com as características similares ao Lago do Mapiri, com beleza, com riqueza e com muitos problemas que a gente não poderia deixar de trabalhar de forma relacionada e sistemática com a sociedade. Eu sou Arço Maia dos Santos, moro no Coronel, na Ramon dos Coelhos. Nascido e criado aí, eu vivo da pesca, minha profissão é pescaria. A gente pesca aqui no período da cheia, né? Tempo do inverno e dá peixe. A gente depende daqui, desse lago, né? Pega peixe para a gente vender, para alimentar nossa família. Mas de uns tempos para cá, ficou muito escasso de peixe. Esse ano mesmo não deu quase nada de peixe não, já era aqui, que é o peixe que a gente pega mais aqui, né? Pirarucu tinha muito aqui, dava muito nesse lago aqui. Tracajá dava muito também, cunaré, bastante. Hoje em dia, você vem aí, você não consegue ver mais esses peixes mais não. A mudança aqui, de um tempo para cá, era muito limpinha essa água aqui, que a gente enxergava mesmo os peixes dos tempos para cá. Depois que surgiu esse desmatamento, não prestou mais não, porque a água fica suja, barrenta e a gente não enxerga mais o peixe na época que a gente pega o peixe em cima do baixo. Esse aqui onde nós estamos aqui, acho que isso daqui mais até uns 2 anos, acho que não existia mais esse lago aqui não, porque você não está vendo que desce tudo daí de cima, vai tampando para ali, não presta mais. Se a gente for andar para ali, a gente não consegue andar com isso é lama. Mas só tem esse pedacinho aqui, ó. Para ali também, o lago está desaparecendo, porque desce de lá daquela galeria lá do aeroporto. Não sei o que vai resultar daqui mais uns 10 anos para frente, né? A mudança que eu queria, né, era que o pessoal olhasse com mais carinho para a gente, para a classe da gente, pescador, porque é uma vida muito sofrida essa nossa, porque quando chega esse tempo a gente não consegue ir atrás dos peixes, aí eles dão corre pra gente aquele auxílio 4 meses, mas isso aí eu acho que é muito pouco, porque o período da seca é muito grande, a gente fica todo esse tempo aí preso aí sem fazer nada, se a gente não fizer outra coisa a gente passa fome. A minha vivência com o Lago do Juá, ela foi desde criança, quando eu vinha com meu pai pescar. Então, quando a gente parava ali no porto do Seu Pelé e da Dona Raimunda, que foram moradores aqui deste lugar. Então, eu sempre tenho essa lembrança deles, porque eles viviam aqui, eles dependiam da pesca, eles tinham sua agricultura familiar. Então aqui o lago era uma vida pacata e para eles tinha uma grande representatividade o lago. Ser pesquisadora é um grande desafio, principalmente em regiões de ambientes lacustres, onde a gente se depara com grandes desafios, dentre eles a logística, parceiros que possam nos dar acessibilidade. Estudar o Juá, para mim, é muito importante, porque além de ter esse símbolo especial para mim desde a infância,
também estudar como é a qualidade da água do Juá, que embora ter modificações, ter desmatamento, termos resíduos jogados no lago, ele sim apresenta resiliência, ele ainda constitui vestígios que existe sim uma vida no Lago do Juá, só que ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido, porque há muito tempo lá atrás, o Juá, e até hoje mesmo, ele tem grandes paisagens cênicas e isso precisa ser conservado, né? Eu espero assim que as políticas públicas elas se fortaleçam cada vez mais, porque existem sim políticas públicas, mas falta elas serem exercidas e aplicadas. Medidas de monitoramento, medidas de fiscalização ao longo desses lagos, desses ambientes, porque a cidade de Santarém ela é circundada por lagos. Existem vários lagos. Então, cada um com o seu perfil socioeconômico diferente, com sua peculiaridade, com o seu ecossistema peculiar, mas ele exerce importância para a sociedade. Então é preciso ter medidas de conservação de infraestrutura de saneamento, precisa ter conscientização da população local quanto ao descarte correto de resíduos sólidos quanto líquidos. Então é preciso ter essa consciência. A partir do Lago do Mapiri, me veio a perspectiva de estudo no Lago do Juá. Por meio do Lago do Juá, eu conheci outros lagos. E aí eu saí do mestrado, fui para o doutorado com a mesma preocupação e com a mesma perspectiva de me aprofundar na análise ecológica, no que levaria à sustentabilidade, de pensar nos problemas, mas já nas perspectivas de soluções. Então, quando a gente, por exemplo, percebe o Lago Tapari, que já tem um condicionante, né, de uso voltado ao turismo, a perspectiva de lazer, por estar muito mais próximo da praia de Ponta de Pedras, ele não tem uma pressão grande quando comparado a outros lagos, mas ele já caminha para isso. E percebemos o quanto esse ano ele sofreu com a sazonalidade. Então ele ficou muito mais seco do que, por exemplo, no ano de 2021, quando eu estive aqui coletando. A mesma coisa o Lago Preto. Embora seja um lago ainda pouco conhecido, ele tem que ser visto como um ponto a ser conservado, né? Como um território não só de interação social, de importância cultural, mas também biológica, porque cada um desses ecossistemas que nós temos, eles têm funções ecológicas específicas, eles têm particularidades, o que gera uma importância territorial, cultural, social e biológica única, que precisa ser conservada, que precisa ser protegida. E aí nós precisamos movimentar mais a sociedade para cobrar das instâncias de governo as suas responsabilidades e os seus instrumentos para que nós possamos ter a garantia de sustentabilidade. Então são lagos que eles estão próximos ou eles pertencem à área de proteção ambiental no município de Santarém e que não tem tido a proteção que a lei diz que vai garantir. Então já são 8 anos de pesquisa às margens do Lago do Juá e a partir dele conhecendo outros ecossistemas aquáticos, outros lagos, outras histórias, outras memórias e outros problemas. E eu não conseguiria escrever todos os meus materiais científicos sem levar em consideração a sociedade e o quanto que ela é importante para as tomadas de decisão. Então, muitas vezes a gente fica muito esperando pelo poder público e deixa de fazer acontecer, como eu vi pessoas fazendo acontecer no Lago do Mapiri há mais de 25 anos atrás. Então, assim, essa perspectiva de pesquisa, que ela estuda o lugar e as pessoas, eu considero fundamental para a gente pensar nas soluções para tantos problemas que nós temos hoje que envolvem diretamente a sociedade.
nome é Cantilho Benício Rego, moro aqui no Maricá desde 1991. A minha função é pescador. Já sou aposentado, mas continuo pescando e trabalho aqui na comunidade no serviço missionário da igreja e agora também como diretor da Associação de Moradores de Bairro e também faço parte do TBC. O projeto Encantos do Maricá, Turismo de Base Comunitária, foi criado com uma função. É que surgiu a ideia de fazer por parte dos grandes empresários, de fazer um porto graneleiro aqui, na Boca do Maricá. E aí a comunidade se manteve contrária no dia que teve a assembleia. E a partir daí fomos girando, apareceu o projeto a ideia de fazer o turismo de base comunitária. E a gente criou esse turismo. Desde lá a gente está junto, trabalhando junto, com o sentido de que esse turismo de base comunitária ajude a conservar a nossa área para que não saia esse porto aqui. Porque esse porto vai trazer o quê? Disse que ia trazer poluição sonora, poluição da água, poluição do ar. Disse que prestasse atenção que tudo isso ia acontecer. E quem são as pessoas envolvidas que nós achamos que deveriam se envolver nesse projeto? Primeiramente os pescadores. Aí o pessoal que trabalha com horta, todo aquele pessoal que também trabalha com artesanato, o que produz na comunidade, para justamente a comunidade ser beneficiada com isso. E que esse projeto de turismo de base comunitária viesse diretamente por aqui pelo turismo de base comunitária, não viesse como está vindo. Então a gente está querendo chegar nesse ponto aí, mas está meio longe ainda, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Olha, a juventude, até que nós temos uma pessoa que faz parte desse grupo, até agora por parte daqui do bairro, né? E parece que já tem mais uns 3 que estão querendo aderir. Seria importante a força jovem nesse projeto, seria muito importante, porque eu já estou velho e tudo que eu pude fazer quando eu estava novo eu já fiz. Meu nome é Celina Silva Batista, moro aqui no Lago do Maricá há 37 anos. Criei meus filhos tudo aqui e vivo da agricultura, somos agricultor rural, vendemos na feira, sócio da produção. Para mim é muito importante morar aqui e defender para não destruir como está acontecendo, que hoje eu não posso mais tomar água do rio, que vem muito suja, nunca mais limpou a água. Eu acho que é devido muito movimento ali na frente do porto que estão fazendo, já fizeram, e estão jogando muita coisa suja no rio. Eu já não uso mais a água para beber, né? Eu tenho que comprar água mineral para a gente tomar, por conta da sujeira do rio que tá. Que como eu moro todos esses anos aqui, sempre nós usamos água, comemos o peixe daqui, porque não precisa ir lá longe pescar, é aqui mesmo no porto. Hoje meu marido já pegou o almoço na janta, só aí mesmo. Então para mim é muito importante defender o lago, porque não só eu sobrevivo daqui, muitos pescadores vivem da pesca para criar sua própria família, seus filhos, né? E eu acho que é por causa disso que eu não aceito muita coisa ruim que está acontecendo, porque desenvolvimento para a cidade que falam, mas para nós não é, né? Eu acho assim. O desenvolvimento que estão falando, né? Que é desses portos, que vai ter mais outro para cá, mais outro mais lá embaixo, para mim não e não é muita coisa, porque o emprego que eles prometem não tem tanto para os moradores daqui, principalmente não tem, porque nenhum estudou para essas coisas, né? Então traz gente de fora, para mim não é desenvolvimento. Então muita gente que trabalha aí é tudo de fora, então não tem desenvolvimento para cá, para quem mora aqui, né? Não é desenvolvimento, é para a cidade, mas não para nós. Para nós é a destruição que está acontecendo, o impacto do rio, sujeira que está acontecendo, descendo aí, que eu vejo. O pessoal não tem noção do que eles fazem, porque eles jogam sacos e sacos de lixo que passam aqui na frente da minha casa. Por conta disso eu não uso mais a água do rio. Muitos moradores venderam suas terras, mas não tem de que viver na cidade, e eu não. Eu prefiro ficar aqui, que aqui eu tenho tudo para me comer todo dia, para meus filhos quando vêm. E eles gostam muito daqui também, são contra a gente vender, porque cada um que vem, não, ninguém vai vender aqui não. Por isso nós estamos aqui até hoje, mas já teve
comprador, até ameaçar, dizer se a gente não vendesse, a gente não ia poder ficar aqui, que daqui mais dia ia ter o empreendimento que eles falam, né? Aí a gente ia ficar preso porque ia ter segurança aqui, segurança ali, a gente não ia ter como sair de casa. Mesmo assim, nós estamos aqui. Daqui mais dias a gente já não vai mais ter, o peixe diminuiu, eu acho que já não vai mais ter tanto como era antes. A água, né? E mesmo a tranquilidade. Se ter o porto que quer fazer outras coisas do navio bem aqui, eu não vou mais ter o silêncio que eu tenho de noite para dormir. Porque já é lá longe, a gente já escuta para cá. Para mim, o desenvolvimento era ter uma ponte boa para poder o carro chegar aqui para levar nossos produtos. Isso eu sei que era bom para nós. Aí a gente fica assim. É difícil, mas a gente está acostumado, né? Olha, o Maicá representa para mim a vida que eu tenho aqui, tudo de bom que eu tenho aqui, a minha plantação, a minha comida. Então o Maicá para mim ele representa tudo na minha vida. Eu acho que se os outros acham que não interessa para eles, mas para mim é muito importante o Maicá. Por causa disso eu defendo aqui e não quero sair daqui. Falar sobre os lagos é muito mais do que falar só sobre os aspectos ecológicos. A gente tem muitos aspectos humanos, políticos, culturais para serem abordados e para serem olhados com mais carinho e principalmente com comprometimento, seja pela sociedade civil, seja pelas instâncias de governo. Já no doutorado, me vi produtora cultural e aí eu percebo quanto que a arte e a cultura, elas têm uma função social e educativa muito forte e que são super importantes para a gente pensar nos problemas que nós temos agora e no futuro que nós queremos realmente para as futuras gerações.